Olá, queridos do nosso momento do casamento. Hoje eu quero trazer um tema esquisito, piorando o que já está ruim. Quero dar umas dicas para você lidar melhor com o seu casamento. Algumas coisas que você deve evitar. Por exemplo, eu falei que não ia dar certo. Não tem nada pior do que quando o seu marido toma uma decisão errada e ele vai compartilhar isso com você e você diz, eu falei que não ia dar certo. É óbvio que isso não vai ajudar nunca, né? Você tem uma forma melhor de dizer isso para ele. Bem, que pena que não deu certo, né? Mas você vai dar conta de sair disso, né? Desse enrosco aí, você vai conseguir resolver isso. Com certeza, se você agir dessa forma, é bem provável que o seu marido vai dizer, bem que você falou que não daria certo. Mas você dizer que eu falei que não daria certo, você conseguiu piorar o que já estava ruim. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a forma errada de fazer a coisa certa. Muitas vezes você não erra porque faz a coisa certa. Aliás, nós nunca erramos porque fazemos a coisa certa. Nós erramos porque fazemos a coisa certa da forma errada. E eu tenho conversado com alguns casais, o que eu tenho percebido? A mulher está certa no que ela está falando e o marido também, mas eles estão errando exatamente na forma como eles falam, talvez usando uma expressão mais agressiva, né, mais incisiva, às vezes na hora errada, né, poderia tratar aquilo num outro momento. Então, enfim, você tem que tomar cuidado. Você tem que certificar-se não apenas se aquilo que você está falando está certo, mas se a forma como você está falando está certo. Eu sou capaz de afirmar a você que 90% dos desentendimentos conjugais não tem a ver com a essência, mas com a forma como nós fazemos isso. Então, primeira coisa, evite dizer eu falei que não ia dar certo. Procure observar se a forma como você está fazendo a coisa certa está certo. E terceiro, não desenterre defunto. É muito comum quando o casal está passando por um problema, ele voltar em coisas do passado. Vou te dar um exemplo, o marido mentiu para você. Daí você vai lembrá-lo de uma mentira que ele te contou 10 anos atrás, uma vez que aquilo já está resolvido. É óbvio que a gente chama de reincidência muitas coisas, e a reincidência geralmente é uma coisa ruim quando se trata de algo que o cônjuge já fez uma vez. Mas se foi resolvido, deixa no passado. Então nós temos essa facilidade para desenterrar defuntos, né? As coisas que já estavam resolvidas. Então, de vez em quando eu converso com o marido, eu falo, pastor, eu achava que aquilo já estava resolvido. E quando eu fui conversar com a mulher, enfrentamos um outro problema, ela trouxe de volta aquilo, né? Coisa lá do passado. Evite fazer isso, né? A menos que aquilo não ficou resolvido. Aí você tem que resolver mesmo. Mas se está resolvido, não traga. Isso nunca ajuda. Muitas vezes a gente faz como a polícia faz quando pega o bandido e puxa a ficha dele e vai trazendo todos os crimes que ele cometeu lá atrás. É claro que ele não pagou ainda aqueles crimes, então ele tem que pagar. Então tem que trazer a ficha dele mesmo. Tudo que ele fez vai acumulando e aí são vários anos de cadeia. Mas quando se trata do casamento, primeiro que você tem que resolver as coisas quando elas acontecem. Você não pode deixar para amanhã, a menos que o ambiente do hoje não permite. Mas não deixe passar muito tempo. Segundo, se aquilo foi resolvido, não traga de volta. Então, cuidado, porque uma coisa ruim pode piorar. Então, nunca diga, eu falei que ia dar errado, que você não devia ter feito, evite dizer isso. Avalie se você não está fazendo a coisa certa da forma errada e cuidado para não desenterrar defunto, ok? Essas são as dicas do nosso momento do casamento. Deus abençoe.